Star Wars 8 é um dos filmes mais divisivos de Star Wars. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia e tem gente como eu, que tá bem ali no meio. O filme começa com a Resistência fugindo da Primeira Ordem. Então, para ganhar esse tempo pra Resistência, o Paul Dameron ele aparece sozinho em um caça X-Wing na frente da frota da Primeira Ordem. E esse começo do filme eu acho muito legal. Principalmente porque esse começo ele tem uma das coisas que eu mais gosto em Star Wars, que são as batalhas espaciais. A Resistência consegue evacuar o planeta, mas o Paul ele cisma em querer destruir a nave da Primeira Ordem que tá perseguindo ele. Então, como bom piloto que ele destrói todos os canhões da nave e chama os bombardeiros, mesmo indo contra as ordens da Leia. Diferente do filme 7, esse ele traz um tom um pouco mais pesado aqui no começo, que ele já começa com o sacrifício de várias pessoas na tentativa de destruir aquela nave. Mas o preço foi maior para a Resistência do que para a Primeira Ordem. Essa pegada de sacrifício é uma coisa que não aparece tanto nos filmes de Star Wars, mas é uma das coisas que eu mais gosto. Principalmente porque traz um peso maior para a obra, colocando algumas consequências nos atos. Uma coisa que eu gostei bastante nesse início do filme foi o BB-8. Porque em Star Wars nós temos droids como o R2, por exemplo, que eles são droids astromecânicos que ajudam a consertar naves. O BB-8 ele é um desses e ele vai no caça igual o R2 ia no caça do Anakin. Só que a gente nunca viu o R2 consertando a nave, a gente viu o Anakin conversando com ele e o R2 fazendo algumas coisas. Mas nesse filme aqui eles colocaram o BB-8 ele saindo da posição dele da nave, entrando dentro da nave e consertando os circuitos dela por dentro. Nunca tinham mostrado como um droide astromecânico trabalha em caças. E aqui a gente também descobre que o BB-8 é um péssimo droide astromecânico, que ele conserta a nave dando uma cabeçada nela. Ou na verdade ele é genial e eu que não sei nada sobre mecânica aeroespacial. Esse filme ele acaba se dividindo em 3 grandes blocos, que é a fuga da Resistência com a Primeira Ordem perseguindo eles, a aventura da Rey no treinamento com o Luke, que mais pra frente ela sai daqui e se junta com o Kylo Ren, e o terceiro bloco é o do Finn e da Rose. Essa fuga da Resistência ela acontece por um bom tempo. Depois dessa introdução do filme, a gente vai direto pra parte que tava todo mundo querendo ver, que foi o final do filme 7, quando a Rey encontra com o Luke e entrega o sabre de luz pra ele. E essa vira a primeira quebra de expectativa do filme, porque o Luke, ao invés de pegar o sabre e ajudar, ele pega o sabre e joga fora. Eu vou ter que dizer aqui que a minha expectativa para esse filme era ver o Luke Jedi. Porque no filme 4, 5 e 6, a gente não tinha visto o Luke Jedi, a gente tinha visto o Luke como um aprendiz. O treinamento dele não tinha sido finalizado pelo Mestre Yoda ou pelo Obi-Wan. Então, depois de passar tanto tempo, a grande expectativa que eu tinha quando eu fui assistir esse filme era ver o Luke como um Jedi completo. E o filme não entrega isso. Mas eu não vou dizer que eu não gostei também, porque no treinamento que o Luke deu pra Rey, ele se mostrou ser um mestre bem ranzinza. E eu gostei muito desse lado dele. O Luke sempre foi alguém que tinha esse pé no lado negro, igual o Anakin. Então ser um Jedi calmo e tranquilo, eu acho que não combinava tanto com ele, principalmente por ele ser muito impulsivo também. Ele acabar virando um mestre impaciente, ranzinza, eu achei que combinou bastante com a personalidade que foi mostrada nos filmes da trilogia original. E pra mim o Luke ranzinza, ele foi a melhor coisa dessa nova trilogia. Falando um pouco mais sobre esse bloco do treinamento do Luke com a Rey, através desse treinamento é que o filme apresenta a maior mensagem do filme. Quando o Luke aceita ensinar a Rey, ele pede pra ela sentir a força, sentir as coisas que estão ao redor. Nesse momento a Rey ela se conecta com a força e o que ela fala é vida, morte, frio, calor, paz e violência. Então o Luke tenta mostrar pra Rey que a força é uma coisa natural do universo e não uma propriedade exclusiva dos Jedi. Depois do que aconteceu entre o Luke e o Ben Solo, o Luke começa a considerar que a ideia clássica de que os Jedi são os guardiões do equilíbrio é só uma arrogância da ordem, e que a tentativa de controlar a força e os acontecimentos é algo que acaba contribuindo para o desequilíbrio dela. Os Jedi tentarem controlar a força é o que gera os Sith. Então os Jedi acabam sendo parte desse ciclo de erro. A conclusão que o Luke chega a partir disso é que a força não pertence aos Jedi. A ordem falhou e o Luke também. Eu gostei desse Luke exilado, desse mestre ranzinza que ele se tornou. Eu só não gostei muito do motivo dele ter se exilado. Ele tem uma visão do Kylo Ren ficando do mal, então ele, como alguém que sempre foi impulsivo, cede ao impulso de ligar o sabre de luz em uma tentativa de matar o garoto antes que aquelas visões se concretizem. No mesmo momento, ele percebe que aquilo não é o correto, mas é tarde, porque o Kylo Ren já tinha visto, e a partir dali ele já não se sentia mais bem-vindo ou seguro com o Luke. Por conta disso, ele também pegou raiva dos pais dele por terem deixado ele com o Luke. E isso levou o Luke ao exílio. Uma mistura de vergonha com também essa nova crença dele. Mas pra mim, eu acho meio estranho ele tentar matar o Kylo Ren. Principalmente porque ele próprio já viveu isso. O Kylo Ren era o sobrinho dele que estava assustado
assustado, que não sabia controlar o próprio poder e que tinha um pé no lado negro. Mas o Luke, ele viu bondade até no próprio Darth Vader. O Darth Vader que foi indiretamente responsável pela morte dos tios dele, o Darth Vader que foi diretamente responsável pela morte do Obi-Wan, que era o mestre e a figura paterna do Luke naquele momento, e o Darth Vader que tinha cortado a mão do próprio filho e deixado ele despencar para a morte na Cidade do Céu. O Luke lutou por esse Darth Vader, mas não lutou pelo Kylo Ren. O próprio Luke, no treino com o Mestre Yoda em Dagobah, no filme 5, ele entra numa caverna e tem uma visão dele próprio caindo pro lado sombrio. Então essas são coisas e experiências que ele já viveu no passado. Ele deveria conseguir entender melhor o que o Kylo Ren estava passando. Continuando na perseguição da Primeira Ordem da Resistência, o Snoke conversa com o Kylo Ren e diz que ele ficou muito abalado com a morte do pai dele. E apesar do Kylo Ren ser colocado como o novo Vader nessa trilogia, eu acho bem legal essas diferenças que eles trazem dele pro Vader. Apesar de ele tentar ser igual ao avô dele foi, enquanto que o Vader perdeu alguém importante e mergulhou no lado sombrio com ódio, raiva e ressentimento, o Kylo Ren ele ficou de luto. E o Snoke chama atenção para isso. Ele diz que o Kylo Ren ele ficou quebrado depois de ter matado o Han Solo. E que isso não tornou ele mais poderoso na força, mas deixou ele triste. Saindo dessa reunião com o Snoke, ele vai atrás das naves da Resistência. Então quando ele vai atirar em uma das naves da Aliança, ele sente a Leia. E então mostrando que o Snoke estava certo sobre ele decide não atirar na nave que a mãe estava. E aqui eu acho que talvez seja a pior cena do filme. A Leia voando no espaço assim. E essa cena acaba sendo a pior porque é muito estranho ver a Leia demonstrando tanto poder na força dessa forma a ponto de ficar viva depois de ficar vazio do espaço. Por ser filha do Anakin, eu não duvido nada de que ela tenha potencial para fazer esse tipo de coisa. Mas essa própria trilogia mostra que a Leia, ela abandonou esses conhecimentos da força para focar na política. Então me causou um estranhamento muito grande ver essa cena. Mas de qualquer forma, a Leia consegue chegar em uma nova nave e fica inconsciente por um tempo. É aí que uma nova comandante assume, a comandante Holdo, se eu me lembro bem. E aqui talvez venha o maior problema do roteiro para mim. A comandante Holdo ela assume e ela começa a ter algumas desavenças com o Poe. Eles estão fugindo em uma nave, mas a gasolina está acabando. E a Holdo quer que eles continuem fugindo. Enquanto que o Poe percebe que a gasolina está acabando e que se eles não fizerem nada, eles vão ser alcançados e destruídos a qualquer momento. Então ele bola um plano com o Finn e a Rose para eles saírem da nave, encontrarem um hacker, para que esse hacker possa hackear os escudos da Primeira Ordem, e eles possam entrar na nave e desabilitar um mecanismo que estava sendo responsável pela Primeira Ordem perseguir eles. Eles não conseguem encontrar o hacker que eles queriam, mas eles encontram um outro. Esse outro hacker acaba traindo eles, e isso acaba sendo responsável por estragar os planos da comandante Holdo e causar a morte de metade da resistência. Então essa briga da comandante Holdo com o Poe Dameron acabou sendo responsável pelo plano dela não ter dado certo, que depois ela revela que o plano era fugir até perto de uma base rebelde abandonada, onde haveria suprimentos e uma defesa forte, e que dessa base eles conseguissem pedir ajuda para outro lugar. O próprio Poe admite que esse plano era mesmo bom e que ele poderia dar certo. Isso porque a Primeira Ordem estava localizando a nave principal e não os pods de emergência, que eles usariam para ir até a base rebelde abandonada. Então uma boa parte do filme, todo esse bloco da aventura do Finn e da Rose, poderia ter sido evitado se a comandante Holdo simplesmente tivesse explicado o plano dela pro Poe Dameron. E isso me tirou um pouquinho do filme porque eu não vi motivo nenhum e o filme não apresentou nenhuma razão para ela não ter contado o plano pro Poe. Outras pessoas ali sabiam desse plano dela e o filme não apresentou nenhum motivo para ela não ter contado pro Poe. Mas uma parte da resistência consegue escapar para essa base rebelde abandonada e eles se fortificam lá para se defender da Primeira Ordem. A Rey descobre o passado do Luke com o Kylo Ren e vai ao encontro dele com o Snoke. E aqui tem duas das cenas que eu mais gostei nesse filme. A primeira é o Mestre Yoda. A volta do Mestre Yoda e ver ele de novo com o Luke e passando os ensinamentos de volta pra ele é muito bom. Foi muito gostoso de assistir essa parte. Na conversa do Mestre Yoda com o Luke, ele não diz que o Luke tá errado na forma dele de pensar, mas ele corrige o Luke quando diz que o Luke tentou esconder os erros dele dos aprendizes dele. Então o Mestre Yoda diz aquela frase tão legal de que o fracasso é o melhor professor e que o Luke precisa ensinar os aprendizes dele e ensinar principalmente os erros, para que eles não cometam os mesmos. E assim os Jedi possam continuar melhorando ao longo do tempo. E a segunda cena foi a do Luke com o R2. O Luke entra na Millennium Falcon para matar a saudade e o R2 acorda. E aí eu acho que vem a cena mais bonita desse filme, que é o R2 mostrando de volta a mensagem pro Luke. E a partir disso o Luke é convencido a ajudar. Porque o R2 usou um bom argumento e até eu seria convencido nessa aí. Quando a Rey chega para conversar com o Kylo Ren, ela é colocada diante do Snoke. E aqui vem a segunda reviravolta do filme. O Snoke tenta trazer ela pro lado deles, mas quando vê que não vai conseguir, ela pede pro Kylo Ren matar ela. Então ele diz aquela frase de que
ele sabe o que o Kylo Ren pensa e que ele tá se voltando contra o verdadeiro inimigo dele e mata ele ali. Essa reviravolta eu gostei, mas eu vou ter que dizer a verdade aqui e dizer que eu tava esperando um pouquinho mais disso. Uma coisa que a gente nunca viu no cinema foi dois usuários do lado sombrio lutando entre si, principalmente se forem mestre e aprendiz. Então eu esperava um conflito um pouquinho mais longo. Eu tenho que chamar a atenção aqui também para aqueles guardas imperiais de vermelho, que ficam espalhados pela sala. Não dá tempo de eles reagirem se um perigo acontecer. Acho que precisava de um pouco mais de profissionalismo desses caras. Voltando para a base rebelde abandonada, a Primeira Ordem tá trazendo um canhão da Estrela da Morte, e isso aqui, já disse no vídeo passado, mas isso aqui tá cansativo. Então alguns dos pilotos, eles entram em naves e tentam defender aquele forte. E aqui eu acho que tem uma coisa muito covarde no filme, porque o Finn, ele queria se sacrificar. Ele tava indo em direção ao canhão para bater no canhão e destruir ele. Seria um arco bem legal do personagem se ele passasse de alguém que queria fugir da Primeira Ordem a todo custo para alguém que se sacrifica para que outros pudessem fugir. Eu acho que esse arco do Finn seria muito bonito. No geral, eu achei esse filme muito bom. Ele traz aí algumas das melhores ideias que tem na trilogia toda. A Díade da Força é colocada nesse filme, que foi uma coisa que eu gostei muito. A luta da Rey e do Kylo Ren contra aqueles guardas vermelhos é maravilhosa de linda, apesar da coreografia não ser tão boa assim, se você for parar pra ver certinho. Mas ao mesmo tempo ele também traz algumas decisões de roteiro que me tiram um pouco do filme. Eu acho que esse filme ele traz os melhores momentos de toda a trilogia, mas também traz muitas coisas que muitas pessoas não gostam. E talvez por isso ele seja o filme mais divisivo da saga toda. Então é isso, prazer, eu sou o Gabriel, esse é o Lado Shimba. Comenta o que achou do filme e do vídeo também, e me segue aqui para mais conteúdos igual a esse.